Ok? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, e o tema hoje é conectado em oração. Nós estamos em uma sequência, uma série de mensagens sobre oração no domingo, e essa é a terceira, se não me falha a memória, ok? Então nós vamos estar falando agora sobre conectados na oração. Jeremias, capítulo 29, à medida que você encontrar, põe-se de pé, por favor. Bom, nós já oramos muitas vezes aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco, esta é a tua palavra, palavra pura e santa, palavra que traz vida, palavra que restaura. Nós queremos te ouvir, Senhor, tirando toda e qualquer distração, e que possamos ser tocados pela presença da tua glória. Usa-me, Pai, como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus em Jeremias 29, versículo de número 12 ao 14, a palavra de Deus era muito clara para nós. E está escrito o seguinte aí para nós, Jeremias 29, do 12 ao 14: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Pode se assentar. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa conexão, o poder de estar conectado a uma vida de oração. A vida de oração e essa conexão na oração tem o poder de mudar destinos, de mudar a história. Esse texto ele foi endereçado, foi direcionado para o povo de Deus que estava cativo na Babilônia. E a palavra de Deus foi bem direta através do profeta Jeremias. A palavra de Deus para aquele povo que estava cativo era: vocês precisam se conectar a mim. Vocês precisam se conectar comigo. E só tem um jeito de vocês se conectarem orando. Agora a grande pergunta é: por que é que Deus fala isso para aquele povo? Porque uma vez que esse povo foi levado para a Babilônia, eles foram ensinados, embutidos, que eles deveriam adorar e buscar outros deuses. E grande parte daquele povo já não buscava mais a Deus. Tinham se acomodado, se acostumado a serem escravos. Tinham se acostumado a viver uma vida de mesmice, servindo a deuses falsos, mentirosos e mortos. Então Deus levanta o profeta Jeremias para dizer para esse povo o seguinte: se vocês se conectarem de novo a mim, através de uma vida de oração, eu mudo a história de vocês. Então por que nós queremos falar sobre isso? Nós já falamos sobre muitas conexões na terça-feira. Conexão na alegria, na esperança, na missão e tantas outras. E hoje nós queremos dar sequência falando sobre a conexão de uma vida de oração. Quando você leva uma vida de oração, você é alguém que está em plena comunhão com Deus, porque vida de oração não está ligada a pedir somente, mas está ligada a contemplar Deus. Porque a oração não começa com pedido, a oração começa com exaltação, glorificação. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É assim que começa a oração. Mas quando a gente não tem vida de oração, quando a gente ora lá uma vez ou outra, a nossa oração é baseada só em pedir. Porque a gente quer orar no momento de dificuldade, a gente quer pedir: Senhor, me livra, Senhor, faz isso. A gente esquece a contemplação. E a primeira lição que você precisa aprender é que uma vida de oração é uma vida de contemplação. Contemplação de quem Deus é. É quando você começa a declarar a grandeza, a soberania de Deus, o senhorio de Deus. É quando você entra em uma vida de plena comunhão em adoração. E por isso Deus fala com Jeremias que se o povo se conectasse de novo a Ele, em uma vida de oração e submissão, Ele iria mudar a vida daquele povo. Então quais as lições que nós podemos aprender nessa noite sobre vida de oração, conectados na oração? A primeira lição é que Deus está sempre pronto para ouvir a oração de um coração quebrantado. A primeira lição que nós vemos nesse texto é que Deus, Ele está te chamando para você conectar a Ele em uma vida de oração, porque
voz clamando por Ele. Ele é o maior interessado em ouvir o grito da sua alma. Ele é o maior interessado em ouvir o seu clamor, o seu desespero da alma, chamando por Ele. Por isso que Ele quer que você se conecte a Ele. Por isso que Ele quer que você quebre toda e qualquer conexão que tem te tirado dEle. Porque talvez você está conectado a tantas coisas. Você está conectado ao ódio, conectado à mágoa. Você está conectado ao rancor. Você está conectado à indiferença. Você está conectado na frieza. E Deus está dizendo, chega dessas conexões que não vai fazer nada por você. E Deus está dizendo, conecte-se a mim. Por que Deus diz isso? Porque Ele quer ouvir a sua voz. Porque Ele está interessado em ouvir o clamor da sua alma. E a palavra de Deus diz no versículo de número 12 de Jeremias 29, olha o que diz o versículo de número 12: então me invocareis, passareis a adorar a mim, e eu vos ouvirei. Olha o que o texto está dizendo. Deus está dizendo, se vocês se conectarem em mim na oração, saiba que eu vou ouvir a oração de vocês. Amém. E quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não oram mais, irmãos? Quantas pessoas estão dentro da igreja e já desistiram de viver uma vida de oração, estão vivendo uma vida automática, acham que estão vivendo uma vida de fé, mas talvez é uma mera religiosidade. O que o texto está dizendo é o seguinte: se conecte a mim na oração. E não é à toa que Deus disse isso para esse povo, é porque esse povo estava conectado a tantas coisas menos em Deus. Esse povo vivia uma conexão na Babilônia, uma conexão de pecado, e Deus está dizendo, Jeremias, vai lá e diz para eles que eu quero ouvir o clamor deles, que eles precisam se conectar a mim em oração, e eu vou ouvir a eles quando eles orar. Então eu tenho uma notícia para você: nenhuma das suas orações são em vão. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo o grito da sua alma, Deus está ouvindo o gemido que sai da sua boca, Deus está ouvindo aquela lágrima que cai nos seus olhos, que ninguém consegue decifrar, mas Deus conhece cada gota daquela lágrima. Se você conectar a Ele na oração, Ele ouve o seu clamor. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga para o seu irmão, para o seu irmão, celular, é tempo de você se conectar em Deus. Me empreste o celular, por favor, me empreste o celular. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que quando você vai em algum lugar, você chegou num restaurante. Hoje em dia, você chegou no restaurante, você não quer nem se conectar a outras pessoas, fazer amizade. A primeira coisa que você fica procurando: tem sinal de Wi-Fi? Tem sinal de Wi-Fi? É ou não é? Você vai num lugar, você pergunta aqui: qual é a senha? Diz o seguinte: se você quiser mandar alguém embora da sua casa, só você desligar o Wi-Fi, que vai embora rapidinho. A gente quer estar conectado a tantas coisas, e aqui é uma conexão com o mundo. Você digita aqui, você pode ver tudo sobre o mundo, você faz uma ligação, vídeo chamado, você conversa com alguém que está lá no Japão, mas todas essas conexões aqui não passam de mera conexão humana, que se falar a internet ela caiu, se o satélite não funcionar ela foi embora. Mas a sua conexão na oração não tem inferno, não tem pecado, não tem demônio, não tem ninguém que pode quebrar a sua conexão, porque quando você começa a falar com Deus, você está falando com o Senhor da glória, você está falando com o Todo-Poderoso, e é Ele que está dizendo: se você orar eu vou ouvir. Ninguém pode impedir a sua oração. Isso é tão tremendo que Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, ele começa a orar a Deus, e aí Deus, ele manda Gabriel, o anjo Gabriel, dizer para Daniel: Daniel, eu ouvi essa oração. E esse Daniel estava na Babilônia, mas só que o anjo demorou 21 dias para chegar lá. E quando o anjo chegou lá, Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 13, o anjo Gabriel toca Daniel e fala assim: Daniel, eu vim para te dizer, meu filho, que desde o primeiro dia o Senhor ouviu a tua oração. Desde o primeiro dia que Daniel se conectou, Deus ouviu a oração dele. E aí, Daniel está ali, Gabriel, então explica para ele o que aconteceu. O que Gabriel fala? Estava eu vindo te entregar a mensagem do Todo-Poderoso, e quando eu passei pela região da Pérsia, os príncipes do rei da Pérsia, as potestades, ou seja, os demônios que dominavam aquele lugar, tentaram prender e travou uma grande guerra. Só que Daniel continuou orando, e Deus continuou ouvindo. E aí, Daniel está orando, e agora Gabriel revela o que aconteceu. Gabriel fala assim: olha, mas o teu Deus enviou Miguel, um dos primeiros príncipes, e Miguel guerreou.
quebrou a batalha, e eu estou aqui para te dizer, desde o primeiro dia Deus ouviu a tua oração. Sabe o que significa? O sinal do satélite pode cair, a chuva pode atrapalhar a sua conexão na internet, a chuva pode atrapalhar os seus canais de televisão, a chuva e qualquer outra coisa, qualquer tempestade pode atrapalhar qualquer conexão dessa terra, mas nenhuma luta, nenhum demônio, nenhum pecado, nada pode atrapalhar a conexão de um homem que está ligado na oração com Deus. Então por isso a Bíblia diz: se vocês orarem a mim, olha o que está aí no versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Esta é a promessa de Deus para nós, porque como a Bíblia diz no Salmo 51:17, que o sacrifício agradável a Deus é o quê? Coração contrito, compungido. Deus não despreza essa oração. Amém. Está conectado em Deus a oração, é ter certeza que Ele vai nos ouvir. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, é que quando você e eu estamos conectados, buscando a Deus com determinação, a presença de Deus em nossa vida é certa, ela nos garante a vitória. Olha o que diz o versículo de número 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Essa conexão na oração não pode ser só uma conexão no tempo de crise, porque tem gente que quer se conectar com Deus só quando recebe um diagnóstico lá do médico. Tem gente que quer se conectar com Deus só quando a porta de emprego fechou. Não é disso que Deus está falando. Deus está dizendo: quando todo o seu coração está derramado diante de mim, seja no tempo bom ou no tempo difícil, seja no tempo de crise ou de bonança, se o seu coração estiver derramado, conectado em oração, Deus está dizendo: eu me revelo a vocês, eu cuido de vocês. Nós precisamos entender isso. A gente precisa buscar de todo o coração, porque qual que é o problema? O problema é que nós estamos conectados às vezes nas fofoquinhas, conectados no disse-me-disse, conectados num monte de coisa que está nos afastando de Deus. Se alguma coisa roubou o teu coração de Deus, fuja disso o mais rápido possível, porque onde está o vosso coração está o vosso tesouro. Onde está o tesouro está o teu coração. O que tem dominado o seu coração? Porque se nós queremos conectar em Deus através de uma vida de oração, o seu coração precisa estar capturado por Deus. O seu coração precisa ser levado cativo diante de Deus. O seu coração precisa ser lugar da morada do Pai. Porque a palavra diz em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você invocar, Deus vai te responder. Se você se conectar com Ele em oração, vem resposta de Deus para você. Ainda que a resposta de Deus naquele dia para você seja assim: não, pega essa resposta, porque é o melhor de Deus para a sua vida. Ainda que você ouça Deus falando assim: olha, eu estou te respondendo, não é para você agora, meu filho, não é para você. Você abraça essa resposta dizendo: Deus, esse é o melhor para mim. Mas o problema é que a gente só quer a resposta positiva, e o seu positivo pode não ser o positivo de Deus. Por isso que ele diz que tem que ser de todo o coração, porque quando é de todo o coração, nós não estamos preocupados se a resposta é sim ou não, nós só estamos querendo uma resposta dele. Era assim os reis. Davi por diversas vezes disse: Senhor, posso subir contra o meu inimigo? O Senhor é comigo, Senhor? O Senhor está comigo? E quando Deus dizia vai, ele ia. Quando Deus dizia não, ele não ia. Foi assim com Asa, foi assim com Josafá e com tantos outros reis. Era assim com o povo no deserto. Quando a nuvem da glória estava parada, o povo ficava parado. A nuvem da glória se movimentava, o povo ia atrás. Deus dizia sim, era sim. Deus dizia não, era não. Então a resposta de Deus não é o que você quer ouvir, mas é o melhor para a tua vida. Por isso que tem que ser de todo o coração. Porque quando nós inclinamos todo o nosso coração para Deus, o nosso eu morre, e nós começamos a dizer: vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é difícil ouvir o não, irmão. É difícil, dói ouvir o não. Mas o não de Deus é curador para nós. E quando nós estamos conectados com uma vida de oração, talvez a gente pode até nem entender o não à primeira vista, mas rapidinho a nossa
alma começa a se alegrar e a gente diz: obrigado, Jesus, pelo não. Obrigado, Senhor. Vou esperar o sim no tempo do Senhor, mas o não agora já me satisfaz, porque eu estou conectado em uma vida de oração e eu vou continuar orando. Lembra do apóstolo Paulo? Ele foi orar a Deus dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus disse para ele: Paulo, meu filho, fica tranquilo, a minha graça te basta. Ele estava conectado em oração. E é isso que o texto está dizendo. Mas para isso acontecer, essa conexão, ela tem que ser de todo o coração. Terceira e última lição: quando eu e você buscamos a Deus com sinceridade e com perseverança, o nosso coração recebe libertação. Quando nós estamos conectados com perseverança e sinceridade, porque não adianta, irmão, vivemos uma vida meia boca, de qualquer maneira, tá bom. Deixa eu dizer algo para você: o tá bom é inimigo do excelente. Qual que é o nosso grande problema? Que a gente acomoda com o tá bom. Sabe, tá bom a sua nota, tá bom aí a sua casa, tá bom isso, tá bom aquilo outro. Irmão, não é arrogância e não é soberba, mas é a busca pela excelência. Deus tem excelência para a vida dessa igreja. Se a gente é acostumado com isso aqui, tá bom, hoje tem um grupo legal, amanhã não, tá bom, não. Sempre nós queremos mais em Deus. E nós vamos falar: nós queremos mais almas para Jesus, nós queremos mais vida para Jesus, nós queremos ganhar a nossa família toda para Jesus, nós queremos ganhar a vida para Jesus. E quando nós perseveramos em oração, a excelência vai chegar. A conexão em oração tem que trazer para nós perseverança. E é isso que o versículo de número 14 diz. Olha o que diz aí: serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês conectarem a mim, tem renovo para vocês, tem libertação para vocês, tem renovação para a sua vida. Vocês estão cativos, irão sair do cativeiro. Vocês estão perdidos, vocês irão me encontrar. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês me buscar, eu estou aqui, vocês facilmente me verão, e não só verão, como receberão a libertação para a vida de vocês. É impossível alguém que quer se conectar com Deus e não consegue, não. Só não consegue se conectar se você buscar conexões erradas. E sabe qual é a nossa conexão com Deus? Ela tem um nome: Jesus de Nazaré. É o que nós vamos aprender na terça-feira. A nossa conexão com Deus passa por Jesus. Não é placa de uma igreja. A conexão com Deus não é o calibre da tua família, não é o título, não é nada. Tem gente que acha que eu e o pastor Davi estamos mais conectados com Deus. Tem gente que acha que a gente é anjo, pastor Davi. Ou tem gente que acha que a gente é querubim, que a gente deve ter asa. Não, a nosso título de pastor não vai fazer diferença para a conexão. Nós somos seres humanos como você. O que faz a diferença é a sua capacidade de determinação em dizer: eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de estudo bíblico, eu quero ter uma vida devocional, eu quero ter uma vida de jejum, eu quero ter uma vida de amor à obra, de amor à palavra. Eu não quero perder culto, terça, quarta, célula, eu quero estar em tudo. Mas a minha família também é culto, então eu tenho que dar atenção para a minha casa também, que a minha casa é culto ao Senhor, minha família pertence ao Senhor. Eu quero estar conectado na perseverança. Aí o milagre vai chegar. Pastor, as cadeias não quebram, as cadeias não caem. Vai cair. Sabe por quê? O texto está dizendo que eu vou vos congregar de novo do lugar de onde vocês nunca precisaram ter saído. Se vocês me buscarem, se vocês clamarem a mim, o Senhor diz assim: farei mudar a vossa sorte. Farei mudar. E Deus está dizendo: se vocês me buscarem, vocês vão achar. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já brincou de pique-esconde, lembra? Quem já brincou de pique-esconde, levanta as mãos. Não é disso que Deus está falando, não é pique-esconde, não, irmão. Buscou, Deus está dizendo: estou aqui, pode vir, estou aqui. Você está cheio de Deus escondendo você? Não. É você que talvez está tentando esconder Ele, mas Ele está dizendo: me busque, que vocês vão encontrar. E quando vocês encontrarem tudo que eu tenho para vocês, vocês vão desfrutar de uma libertação na alma. O Salmo de número 126, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo de número 126 é o cumprimento desta palavra de Jeremias. A minha pergunta para você nessa noite é: você quer mesmo se conectar em Deus em oração?
Você quer mesmo se conectar nessa caminhada de oração? Ou você quer continuar vivendo como você está vivendo? Sabe uma das coisas que muito nos impede de conectar em oração? É porque falamos demais com os homens e pouco com Deus. Falamos demais com todo mundo e menos com Deus. E sabe quando a gente vai falar com Deus? Quando os homens não conseguem resolver o problema que a gente tem. E deveria ser o contrário. Você deveria buscar sempre a Deus em todo o tempo. É como o apóstolo Paulo diz, todo mundo gosta de falar Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Só que você vê os versículos acima, ele diz, eu sei estar abatido, como sei ser exaltado. Sei passar por necessidade, como sei ter fartura. O apóstolo Paulo diz, eu já fui experimentar em todas as coisas. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que está dizendo? O navio naufragou, continuei confiando em Deus. Me aplaudi, continuei confiando em Deus. Passei fome, continuei confiando em Deus. Tive fartura, continuo confiando em Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a confiança dele em Deus independe de qualquer momento que ele está vivendo. Então, meu irmão, minha irmã, você quer se conectar em Deus, em oração, você quer buscar o Senhor até ser encontrado por Deus, até ser tocado por Ele, confie em Deus de todo o seu coração. Que Deus abençoe você que está em casa nos vendo. Mande esse vídeo que depois a Ju vai postar para todos quantos você conhece. Que Deus abençoe você que está aqui. E saiba disso. Seu pai pode não te ouvir. Sua mãe pode não ter tempo com você. Seu esposo pode estar tão ocupado que não para te ouvir. Sua esposa está tão ocupada que não está percebendo os detalhes que estão acontecendo na sua vida. Seu filho está tão ocupado que não consegue ver o que a mãe está precisando. O esposo está tão distante que ele não consegue ver o grito da sua alma. Não consegue entender isso. A esposa não consegue entender o grito da sua alma. Ninguém está te entendendo, mas Deus está dizendo: pare um pouco, fale comigo, porque eu te entendo. Pare um pouco, clame a mim, que eu te ouvirei. Deus te conhece perfeitamente. Vamos nos conectar com Ele em oração.